crianças, tudo bem com vocês? Eu não estou muito bem hoje. Aconteceu uma coisa muito ruim. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu estava lá na minha casa, né? Tava eu, minha mãe, meu pai. E aí eu deixei cair uma xícara da minha mãe, a xícara que ela mais gosta, e quebrou. Quando ela viu, ela ficou muito brava. Ela falou: "Quem quebrou essa xícara?" Aí eu falei: "Eu não sei, mãe. Eu acho que foi o vento. Será que o vento bateu?" E ela perguntou: "Você tem certeza?" Eu falei que tinha. Eu menti para minha mãe. Eu tô muito triste. Agora eu não sei o que eu faço. Mas vamos louvar a Deus? Porque eu acho que assim pode ser que eu melhore um pouco. Deus vai me ajudar e... vamos lá, vamos louvar? Vocês vêm comigo? Vamos lá, então, adorar o nosso Deus? Vamos? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente, sou obediente, eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer. Bia, vamos, entramos no ar em alguns minutos. Mas eu tô tão triste hoje. Mas, Bia, precisamos deixar tudo pronto. Quando entrar ao vivo, várias crianças já vão estar assistindo. Mas não pode atrasar só um pouquinho? Eu tô só aqui pensando, só um pouquinho. Mas por quê? O que é que aconteceu? Bom, eu fiz uma coisa essa semana que eu achei que ninguém ia descobrir, sabe? Eu achei que eu tava fazendo tudo tão escondidinho, tudo tão bem, sabe? Que ninguém ia perceber nenhum rastro, mas acabou que a minha mãe descobriu. É porque eu peguei o telefone dela essa semana, ontem de manhã, pra usar e ver meus filmes, sabe? Aqueles filmes que eu gosto de ver. Só que eu tava andando pela casa e eu fui e deixei o celular dela cair. Aí, quando eu fui pegar o telefone no chão, eu vi que tinha quebrado, nossa, não estava nem ligando o telefone dela. Aí, o que eu fiz? Eu estava com tanto medo de contar para ela que eu tinha quebrado o telefone, que aí eu só coloquei o telefone dela pertinho da bolsa dela. Aí ela foi, terminou de arrumar para ir para o trabalho, terminou. Ela pegou o telefone e só colocou dentro da bolsa porque ela estava com pressa, sabe? E ela saiu para o trabalho.
Só que ela só percebeu o que tinha acontecido com o telefone dela na hora que ela chegou lá. Aí ela viu que o telefone dela não estava ligando, estava todo quebrado, e ela estava com uma apresentação muito importante salva lá dentro, sabe? E aí foi a maior dificuldade, porque o chefe dela ficou bravo, chamou a atenção dela. E quando ela chegou em casa, ela ficou bem triste, sabe? Bem chateada comigo. Porque eu podia ter contado para ela. E se eu tivesse falado o que tinha acontecido, o que eu tinha feito, a gente tinha conseguido encontrar uma solução. Às vezes ela podia até pegar o telefone do meu pai emprestado, eu não sei. Ah, tá, entendi. O que aconteceu com você me lembra a história de Acã. Você não ia contar sobre ela hoje? Verdade. Que tal você ir ao banheiro, lavar o rosto e aí sim entramos ao vivo? Tenho certeza que através dessa história nós vamos aprender que tudo é descoberto. Tá bom. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Bom, pessoal, a gente está escutando um pouquinho mais sobre a história de Josué, né? O que aconteceu. E a gente viu que na última história sobre Josué, ele foi com o povo e marchou até que as muralhas de Jericó caíram, não foi mesmo? Pois é. Hoje a gente vai entender e descobrir o que aconteceu depois que eles entraram em Jericó. Quando eles foram para lá, Deus deu algumas ordens para Josué antes deles entrarem na cidade de Jericó. Ele falou que não poderiam cobiçar e nem querer pegar as coisas das pessoas. Vocês se lembram quando a gente estudou sobre cobiçar? Cobiçar é querer a coisa de alguém que não é sua. É quando você tem inveja do que aquela outra pessoa tem. E Deus falou que o povo de Israel não poderia ter inveja do que o povo de Jericó tinha. Sabe por que Deus falou isso? Porque em Jericó tinha muitas riquezas, muito ouro, muita prata. Então, quando eles entraram na cidade, vocês podem ver que tinha muito ouro e muita prata por todos os lados. Josué então falou com o povo de Israel para não pegarem nada, nem uma moedinha. Nada poderia ser levado de volta para onde eles estavam acampados. Só que tinha uma pessoa. E essa pessoa se chamava Acã. Acã, olhando todas aquelas riquezas, todo aquele ouro, aquela prata, pensou assim: poxa, mas esse povo tem tantas coisas, eles têm tantas riquezas, tanta coisa bonita, brilhante, que vale muito dinheiro. Eles nem vão se importar se eu levar só algumas coisinhas aqui. Mas ele sabia que aquilo que ele estava fazendo não era certo. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo estava errado e que não agradava o coração de Deus. Mas mesmo assim, ele pensou: eu vou pegar só algumas coisinhas. E ele pegou uma vestimenta que um príncipe ou um rei de Jericó havia usado. E aquela vestimenta tinha no seu tecido prata, ouro e coisas que valiam muito dinheiro. Então ele pensou: o povo de Jericó não vai sentir falta aqui só dessa peça de roupa. Para mim, isso vai fazer tanta diferença, porque valeria tanto dinheiro para ele. Só, crianças, que aquele pensamento de Acã não agradava o coração de Deus, né? O pensamento de Acã deixava o coração de Deus triste, porque ele estava desobedecendo uma ordem de Deus. E mais triste ainda, porque Acã sabia que ele não poderia levar nenhuma daquelas coisas que eram proibidas. E Acã voltou para o acampamento onde todo o povo de Israel estava reunido e guardou todas as coisas proibidas que ele levou embaixo da sua tenda. Ninguém tinha visto que Acã fez aquilo. Ninguém tinha conhecimento. Acã tinha feito tudo muito escondido para que ninguém descobrisse. Mas
Deus, Ele sabe de todas as coisas e Deus vê todas as coisas. Então Deus sabia que Acã tinha pegado e levado aquelas coisas proibidas até o acampamento. Bom, o que aconteceu depois? Como Josué não sabia, ele foi e mandou 2 homens irem até a cidade de Ai, que era uma cidade bem perto da onde o acampamento estava. Nessa cidade, tinham poucas pessoas. Era uma cidade pequenininha, como a gente pode ver aqui, tá vendo? Uma cidade bem pequena. Pois é. Quando os homens retornaram, Josué perguntou quantas pessoas a gente vai precisar enviar para conquistar essa cidade. E os homens responderam: não preocupa, Josué, não preocupa. Só 2 ou 3 mil homens, tá tranquilo que a gente vai conquistar essa cidade. Josué preparou todo o exército com 3 mil homens e foram em direção até Ai. Chegando lá, o exército de Ai já estava preparado para lutar contra o exército de Israel. Muitas pessoas de Israel morreram. Então, o povo de Israel voltou correndo para onde estava o acampamento, porque eles sabiam que seriam derrotados. Josué pensou: o que aconteceu? A gente tinha mais homens mais preparados. Por que será que a gente não ganhou essa luta? E aí ele foi conversar com Deus e perguntou para Deus: Deus, o que aconteceu? Por que o Senhor nos abandonou? E Deus revelou para Josué que tinha uma pessoa naquele acampamento que tinha pegado coisas proibidas lá da terra de Jericó. Josué prontamente reuniu os 12 chefes das 12 tribos e conversou com eles e falou: tem uma pessoa em alguma das tribos que está com coisas proibidas. Ele pegou alguns utensílios lá da terra de Jericó, utensílios que Deus nos proibiu de pegar. E procurando, Deus revelou para Josué que era Acã quem tinha pegado essas coisas. Josué deu a oportunidade para Acã, então, confessar o seu pecado. E Acã falou: sim, foi eu mesmo quem peguei algumas coisas, peguei até uma vestimenta que valia muito dinheiro. Acã, então, contou que ele tinha enterrado embaixo da sua tenda todas aquelas riquezas. Quando os soldados foram lá procurar, eles acharam todas as coisas proibidas que estavam escondidas embaixo da tenda de Acã. Então, pegaram Acã e todas aquelas coisas que eram proibidas e destruíram. Sim, destruíram. Depois que já estava tudo certo e todas as pessoas estavam em obediência a Deus, Josué formou novamente o exército para ir em direção a Ai, para conquistar a terra de Ai. Mas dessa vez ele pensou numa estratégia diferente. E não é que ele conseguiu conquistar a terra? Sim, Josué conseguiu conquistar a terra, porque a presença de Deus estava com eles. Bom, crianças, nessa história de Acã, a gente pode ver que todas as nossas ações têm alguma consequência. E a consequência vem de acordo com o que a gente faz. Se a gente faz uma coisa boa, a gente tem uma consequência boa. Mas se a gente faz uma coisa ruim, a gente tem uma consequência ruim. Sim, a gente precisa entender que sempre que a gente faz alguma coisa, tem alguma consequência que virá depois dela. Igual quando eu não contei para minha mãe que eu tinha pegado o telefone dela e que o telefone dela tinha quebrado. Ela teve a consequência de ter sido prejudicada lá no trabalho, porque ela não conseguiu apresentar o que ela tinha que apresentar. E além disso, a minha consequência foi que ela ficou triste comigo. Mas nós temos um Deus que mandou o seu Filho para morrer na cruz por nós e nos perdoou de todos os nossos pecados. Sim, agora a gente pode viver ainda mais perto dele e confessar aquilo que a gente tem feito que não agrada a Deus. Então, a gente consegue aprender que a gente precisa sempre confessar tudo que a gente faz que não agrada a Deus. Tudo que a gente faz que desobedece a mamãe, o papai, uma pessoa que seja responsável por você.
quando a gente faz alguma coisa que não é legal para o nosso amigo, para o nosso colega, isso também entristece o coração de Deus. E nós precisamos confessar, trazer para a luz sempre isso que não agrada, porque assim nós vamos ser perdoados. E agora eu vou contar para vocês qual vai ser o versículo que nós vamos aprender essa semana, tá bom? Tá lá em Josué 7:19. Dê glórias ao Senhor, o Deus de Israel. Faça a sua confissão a Ele. Conte-lhe tudo o que você fez e não esconda nada dele. Isso tá lá em Josué 7:19. Vamos repetir comigo? Dê glórias ao Senhor, o Deus de Israel. Faça a sua confissão a Ele. Conte-lhe tudo o que você fez e não esconda nada dele. Então, crianças, vamos orar para que Deus nos ajude a sempre confessar os nossos pecados? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa história. Que o Senhor me ajude a sempre falar a verdade e confessar quando eu fizer algo que não te agrada. Em nome de Jesus, amém. Já acabou a história, acabou a contação. Um tchauzinho, minha gente, guarde no seu coração. Crianças, que história! Eu descobri porque eu estava tão triste quando começou esse culto. Porque eu pequei, eu falei mentira para minha mãe. E quando a gente fala mentira, a gente esconde alguma coisa, a gente peca, nós ficamos afastados de Deus. E por isso eu estava assim, triste, com meu coração muito angustiado. Mas agora que eu ouvi essa história, eu sei o que eu devo fazer. Quando a gente erra, a gente peca, nós precisamos de nos arrepender e confessar o nosso pecado. E eu estava pensando durante o culto, né? O que a gente pode fazer então ao longo dessa semana para a gente ficar com o coração bem limpinho? E eu tive uma ideia. Vocês vão precisar de uma folha dessa daqui, ó. E vocês vão pedir a ajuda do papai, da mamãe, quem tiver em casa, tá bom? Vocês vão dobrar essa folha ao meio, assim, ó, igual a minha. E aí vocês vão precisar também de uma tesoura. E vocês vão recortar bem aqui na pontinha. Vão recortando, recortando, até formar um coração, igualzinho esse daqui, ó. E aí, vocês vão colorir este coração. Vocês vão pegar um lápis de escrever e vão colorir todo o coração, até ficar assim, todo colorido de lápis de escrever. E ao longo do dia, toda vez que você obedecer, respeitar, não ficar com raiva no coração, você vai apagar um pouquinho aqui dessa sujeira. E ao longo do dia você vai apagando. Quando for no outro dia, a mesma coisa. E o nosso objetivo com esse desafio é que no final da semana, esse coração esteja bem branquinho, bem limpinho, sem pecado. Combinado? E se por acaso você errar, brigar com seu irmão, ficar sem paciência, você vai pegar o lápis e vai colorir um pedacinho também. Lembre-se sempre de se arrepender e pedir perdão para Deus. E eu já vou lá fazer isso agora. Vou lá conversar com a minha mãe e dizer como eu estou arrependido de ter mentido para ela. E vou orar também para que Deus possa me perdoar. Façam isso vocês também. Combinado? Nós nos encontramos na semana que vem. Um beijo e até lá!